Já dizia a máxima, a vida é movimento. E por ser movimento, a gente envolve energias. Energias essas que podem ser positivas ou negativas. No fim do dia, o que vale é o que vibramos. Vem com a gente para um capítulo que vai ser vibrante, com um convidado muito legal, para mais um capítulo do Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Hoje a gente vai bater um papo com um cara que tem uma história muito bacana. Aliás, eu desconheço de pessoas que não gostam de uma boa gastronomia, né? E a gastronomia é uma coisa que literalmente pega a gente pelo estômago. Parte da jornada desse cara que me permitiu conhecê-lo foi através dessa gastronomia. E por conta disso, eu também aprendi muitas outras coisas com ele, numa jornada de construção de família, de filhos e coisa e tal. E é sobre isso que a gente vai falar, dessa jornada de vibrar e vibrar pelo todo. Rodrigo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês hoje, no meu primeiro podcast. Cara, que legal. Eu falei pra você nos bastidores, que legal, tio. Que legal, que legal. Pra estrear, né? Julião, tudo bem? Tudo jóia. Maravilha. Idão? Apetite aqui apurado. Quero Apetite ver apurado. O que nós vamos nos nutrir aqui desse papo. Vamos ver o que o Rodrigo tem para nos nutrir. Show. Vai ser um papo legal, vai ser um papo bom. Boa. E aí, Rodrigão, conta pra gente um pouco da sua história. Bom, como a gente chegou a se conhecer, acho que é válido até destacar, porque eu vim de uma indústria de bebidas, né? E ele veio do primeiro restaurante-bar, né? Que era um projeto muito legal para a época, se não me engano, 2013, 13, né? Perfeito, que foi quando a gente se conheceu. Então, se você puder contar um pouquinho dessa história, como que começou, porque desse começo, meio e até onde nós estamos na data de hoje, tem muita coisa legal no meio. Vibra essa história pra gente. Pois é, foi 2013, foi o meu primeiro empreendimento, né? E foi muito legal, chama Barê, que era uma mistura de bar e restaurante, daí por isso que veio esse nome, né? E eu já fiz, eu na verdade, eu mudei a minha vida profissional, né? Eu comecei como ator, que foi daí que eu conheci o Malvino, que era meu sócio. E nessa mudança de vida, eu larguei a atuação, o teatro, para me envolver com a gastronomia mesmo, que era o que eu gostava de fazer nas minhas horas vagas, vai. E atuar, cara, não tava rolando, era muito difícil, ainda é muito difícil, né? Você ter alguma coisa muito fixa, né? Eu precisava saber o quanto que eu ia ganhar no final do mês, o que eu tinha para pagar, o que eu não tinha. Então eu fui deixando de lado e eu cozinhava muito no apartamento que eu dividia com modelos, com amigos e tal, porque eu sou de Petrópolis, né, interior do Rio. Então vim para cá, para região serrana, vim para São Paulo para trabalhar. E aí fui gostando de cozinhar. E aí chegou um momento que eu falei, cara, não, acho que eu preciso deixar aqui para começar a fazer esse outro lado aqui. Aí me enfiei na gastronomia. E aí foi quando me formei, depois de formado montei o projeto do Barê. Você se formou em gastronomia? Formei em gastronomia. E aí toquei lá na Heineken com o Malvino, falou, pessoal, tem um projeto aqui para mostrar para vocês. E... Só um parênteses, Rodrigo. O Malvino, para vocês que estão nos ouvindo, é o Malvino Salvador, o ator, né? Ele era embaixador de Heineken e por conta disso tinha essa certa facilidade de contactar a cervejaria, né? É verdade, eu tinha até esquecido já isso, que ele era o embaixador de Heineken. Desculpa a curiosidade, mas de verdade, o que fazia o embaixador de Heineken? Representava a marca dentro do nicho de relacionamento dele. Basicamente consumia isso. o produto em eventos, Sim. Falava do produto, Exato, literalmente isso. Era embaixador nesse sentido. Legal. E vocês se conheciam de outros carnavais ou se conheceram para a abertura do restaurante? Não, eu e o Malvino a gente dividia apartamento. A gente se conheceu na agência trabalhando como modelo. E aí ele conseguiu ir para Globo, se firmar, e eu continuei em São Paulo tentando, né? E aí, cara, aí me achei. Aí quando eu caí na gastronomia, me achei e vi que aquilo ali só dependeria de mim.
de mais ninguém, sabe? Eu falei, se eu me concentrar aqui, a faculdade mesmo foi me dando certezas de que eu estava no caminho certo. Então, durante a faculdade de gastronomia, na minha época, tinha muito campeonato, muito concurso de empresas da área que faziam concursos nacionais, estaduais e tal. E aí eu ganhei alguns, tirei em segundo em outros, e aí eu falo, pô, acho que eu tô... Acho que não é só coisa da minha cabeça, acho que não é só coisa da minha cabeça, acho que eu tô no caminho certo. Mas não é mais ou menos nessa época que o MasterChef começa também a se destacar como um programa? Eu não sei que ano que ele começa, mas meus filhos eram pequenos. O MasterChef começou em 2015. Pois é, então. 2015, foi a primeira temporada sem ser profissional amador, né? E aí em 2016, quando eu já tava com o Barê, eu me inscrevi, falei, pô, vou me inscrever no MasterChef. Me inscrevi e aí me chamaram. Ah, você chegou a participar? Participei da primeira temporada profissionais. Porque aí explodiu um pouco, né? Essa história de cozinhar, as pessoas começaram a ter um pouco mais de naturalidade de falar que cozinhava em casa. Acho que não só por causa disso, mas ajudou muito, né? A desmistificar a questão do homem cozinhar, especialmente de maneira amadora, porque os homens cozinharem profissionalmente em restaurantes não era nada estranho. Muitos chefes de cozinha, a maioria, muitas vezes até eram homens. Mas na vida privada ainda existia um certo, eu não vou chamar de preconceito, mas talvez uma pequena barreira. O cara que cozinhava às vezes não falava tanto e de repente isso vira uma febre, né? Todo mundo falando de culinária. Meu pai foi fazer um curso de gastronomia com quase 70 anos de idade. Então isso abrange para várias outras situações, para arquitetura. Então as pessoas já fazem a casa com uma cozinha gourmet que já é interligada com a varanda, com a churrasqueira, né? Então isso vai ampliando muito dentro da gastronomia, né? E aí é exatamente isso. As pessoas querem receber mais em casa, então elas querem entender um pouco mais daquilo ou daquilo outro. Tem pessoas que têm um gosto específico para um tipo de comida, né? Às vezes o cara, por exemplo, gosta mais muito de todas, né? Gosto muito de comer. Eu gosto muito daquela comida chamada todas. Mas às vezes o pessoal gosta de um tailandês, ou de um oriental, ou mexicano, enfim. E aí as pessoas vão... Óbvio, assim, a gente tem sempre uma grande massa brasileira, gosta muito de brasa, de churrasco, né? Mas, assim, ampliou muito o conhecimento. Tanto que, assim, você pegar para ver os amadores hoje em dia, do próprio MasterChef, cara, tem uma galera que cozinha muito bem. É diferente do profissional, né? O profissional não é questão do profissional que ele vai cozinhar melhor ou pior. O profissional é questão de gestão de um restaurante, gestão de equipe, gestão de cardápio, gestão de precificação, CMV, ficha técnica, CMV. Então, assim, é muita coisa que envolve você ser um empresário do ramo gastronômico. O que não diferencia em nada de saber cozinhar ou não, de fazer uma boa comida ou não, de se dedicar a saber fazer alguma coisa, mesmo que seja para hobby, né? Agora, você falou que você se descobriu, por exemplo, na faculdade, não sei nem se esse é o verbo correto, mas já tinham sinais ao longo da tua vida, por exemplo, infância, adolescência, essa arte de transformar ingredientes num prato em novos sabores, já vinha participando da tua vida? Cara, eu saí de casa muito cedo. Eu saí de casa com 17 anos. Então eu tive que me virar. E aí esse me virar foi me virar mesmo. Então eu tinha que cozinhar, fazer alguma coisa, e aí isso foi me trazendo coisas boas, assim. Foi, pô, eu gosto de cozinhar, gosto de estar aqui, gosto de estar cortando, me traz uma paz, me traz, sabe, tá com amigos, tá sempre cercado de alguém, né? Porque você tá ali cozinhando, tem alguém do teu lado, trocando ideia, falando, e aí isso aí fiz curso antes de pensar em fazer gastronomia, eu fiz curso para também melhorar algumas coisas que eu queria fazer, uma comida, na época, uma comida japonesa, uma outra coisa específica. Então, fui fazendo curso para melhorar ali com os brother, né? E aí, enfim, chegou um dado momento que aquilo ele tava pulsando mais do que... vibrando. Mais do que... Ele pensou assim, dá pra monetizar, né? Exato. Porque até então era só uma diversão, né? Até então era só uma diversão. E o que muda é essa pulsação, esse chamado. Porque eu também saí de casa, eu tinha acho que 18 anos,
fui morar com alguns amigos na faculdade, mas, cara, passei 5 anos comendo podrão e bandex e miojo. E eu não tive esse negócio aí. Não é só necessidade, né? Os meus amigos que moravam comigo falavam assim, pô, a gente se deu bem, porque aí é sempre eu fazendo alguma coisa. E eu não tinha um amigo entendeu? desse na minha república, não, cara. Pô, faltou esse amigo também. Pois é. Não, mas deixa eu só lembrar uma coisa. Quem foi que falou pra gente 1 ou 2 semanas atrás, que acho que é um ditado chinês, que aquilo que você põe foco aumenta de tamanho? Não foi mais ou menos isso? Sim. Não sei se foi o Marlon. Eu achei que você tivesse falado isso. Não, acho que foi o Marlon que falou isso umas 2 semanas atrás, no episódio. Acho que ele falou que ele morou na China e que eles têm esse ditado lá. Aquilo que você põe foco aumenta de tamanho. Pro bem e pro mal. Cara, é o que eu falo, eu acho que eu sou uma pessoa que uso muito isso na minha vida, assim, desde sempre, assim. Eu acho que vem daquela coisa do segredo até, né? Da mentalização, enfim, do que a gente visualiza, do que a gente quer, né? Lá na frente, né? Como intenção. Cara, eu vou te dar um exemplo simples como isso funciona, e eu acho que talvez vocês vão entender melhor ainda, porque o homem tem uma coligação maior com o carro, né? Vou falar de carro, mas assim, por exemplo, se você resolve trocar o seu carro, seja ele qual for, tá? Valor que for, seja ele qual for. Aí você vai falar, tô pensando em trocar por Corsa. Cara, você só vai ver Corsa na rua. Toda hora passa um Corsa. Toda hora passa um Corsa. Às vezes você nunca viu o Corsa. Por quê? Porque você está mentalizando aquilo. É aquilo que você quer. Então, aquilo começa a atrair aquilo que você quer. E tem uma explicação. Vira uma espécie de memória seletiva, né? Isso. Exato. Né? Então, assim, teu foco tá para aquilo. As tuas energias estão para aquilo. Cara, e não tem como não funcionar. Aí tem coisas, obviamente, que podem demorar mais. Tem coisas que podem demorar menos. Vai depender do que você quer ali, né? Também do nível de dedicação. Chega uma hora que tem que arregaçar as mangas e fazer acontecer. É tão verdade isso que você falou. Eu morei em Portugal de 2001 a 2003, né? Inclusive pela Diageo, onde eu conheci o Pailu. E quando eu voltei, eu não tinha... vendi meu carro antes de ir. Quando voltei, estava sem carro. E uma cidade como São Paulo, mesmo naquela época, ainda mais naquela época, tinha menos mobilidade, não tinha Uber ainda naquela época, não tinha, né, os aplicativos de carona. Então, tá bom, preciso comprar um carro. Mas eu não sou um cara muito do carro. Não é uma paixão para mim. Mas fiquei pensando, por que carro que eu vou comprar? Não quero gastar muito e tal. E meu irmão virou naquela época e falou, tem um carro novo aí que lançou, um tal de Fox, acho que é a sua cara. Eu pensei, Fox? Pô, nunca vi isso lá, não tem esse carro lá na Europa, né? Não tem em Portugal. Também, não, mas é que é recente. Eu falei, esse negócio de carro recente aí é frio, esse negócio aí não deve estar indo bem, porque eu já tô aqui tem uma semana, eu nunca vi nenhum Fox. Cara, de coração, se não foi naquele mesmo dia, foi no dia seguinte, peguei o carro, sei lá, do meu pai emprestado pra ir visitar algum amigo, eu devo ter passado por uns 100 Fox. Eu falei, onde é que estavam esses carros? Eu nunca vi, né? Faz uma semana que eu tô no Brasil, eu não vi um Fox. Eu vi, mas eu não prestei atenção. Eles não estavam no meu campo seletivo, é o que você falou, né, Pailu? E o princípio básico do aprendizado é a atenção. Você pode querer me ensinar o que você quiser sobre culinária. Se eu não presto atenção, eu não vou absorver. Você não tem o interesse, né? Você não tem interesse. Passa, né? Eu enxergo, mas eu não vejo, né? Ou seja lá que tipo de verbo. Então foi ótimo o exemplo que ele trouxe, porque eu tenho uma vivência prática. Só que isso vai valer para tudo na vida. Exatamente. Aí eu não estou encontrando nenhum emprego. É que se você estiver procurando nenhum emprego, é nenhum emprego que você vai encontrar. Qual é o emprego que você está procurando? Não, eu não quero ser seletivo. Bom, eu estou lendo um livro do Napoleão Hill chamado Quem Pensa Enriquece. Eu sempre fui super preconceituoso com esse autor, porque para mim ele era um autor bem desses de autoajuda mística, essa coisa de ficar chutando qualquer conselho, mas é bem técnico o livro dele. Ele fez uma pesquisa com vários milionários, claro que o foco dele de prosperidade está muito na prosperidade econômica, mas ok, há que ter algum critério, né? E cara, ele fala muito disso mesmo, né? Uma das frases dele como é que o universo pode te dar algo se você não diz o que é que você quer? Exatamente. E ele não adivinha. Não adivinha. Não faz sentido. O que você quer? Um pouco né? Eu juro que é o último exemplo, a lagarta conversando com a Alice, né? Essa estrada vai pra onde? A lagarta pergunta. E pra onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Ela fala, então não importa.
Não importa para onde ela leva, você não sabe para onde você quer ir. Então tem tudo a ver com o que você falou desde o começo, quando você propôs conversar com a gente, né? Sobre alguma coisa ligada a propósito na vida, e você trouxe a ideia da vibração, né? Que aquilo que nós vibramos se manifesta na nossa vida. Claro, porque na hora que eu vibrei, no sentido quase neurológico, tá, meu irmão falou desse Fox, mas acho que esse carro não deve estar indo bem, eu passo a colocar ele no meu radar. E aí quando ele passa na minha frente, eu considero, eu enxergo ele. O que mais, né, acontece na nossa vida que segue essa mesma dinâmica, essa psicodinâmica? Deixa eu acrescentar mais uma outra coisa nisso, porque assim, além da atenção e do foco, demanda ação também, né? Então, assim, a gente pode estar... Bom, você começou a ver Fox na rua o tempo todo e tal. Mas, assim, se você não decidir comprar o carro... Comprei. Bom ponto que você falou. No final das contas, comprei um Fox. Se você não comprou o carro, tipo, não muda nada na vida também, né? Verdade. Então, assim, uma coisa que tem uma frase que tem me marcado muito esses últimos dias é isso, que é a decisão e não a intenção que vai definir o destino. É aquilo que você decide se comprometer. Não, legal, cara, estou empolgado em cozinhar, por exemplo, em entender mais sobre gastronomia. Se eu não vou atrás de um curso, se eu não vou atrás de aprendizado, se eu não vou atrás de procurar oportunidades disso, não é aquela, nossa, eu que sempre quis ser um chefe. Tá bom, você pode ter a intenção, mas se não tem a decisão, se não tem a ação, o destino não muda também, né? E acho que junto com isso também vem, às vezes, a questão de mudança, né? A mudança na nossa vida, muita gente, mas a gente às vezes não sabe trabalhar também com mudança, né? Porque... pra gente ter essa dedicação para alguma coisa, às vezes a gente precisa mudar outra. E aí, às vezes, tem que deixar algo para trás, tem que deixar algo para trás. Sim ou não também. E aí a gente começa a ter medo. Sair da zona de conforto, né? Aí vem a nossa vulnerabilidade, né? E aí vem quem tem a coragem realmente, né, enfim, de mudar ou não, né? Porque muitas das vezes essa mudança nossa, ela tá programada a acontecer e muitas não, né? Sim. A gente passa por mudanças na nossa vida que não estão programadas, né? Sim, tem mudanças que a gente provoca, mas tem mudanças que não são impostas, né? Que surgiram. Mas, assim, principalmente essas que a gente decide, eu acho que são muito difíceis. Porque quando sei lá, bati o carro, bom, tem que consertar, tudo bem, você vai ter que resolver aquilo. Mas essa mudança de carreira, por exemplo, que você citou, é uma crise mesmo. É uma porque crise. Você tem que deixar alguma coisa. Nossa, mas eu sonhava com isso. Mas mudou o sonho, né? Você já ouviu falar de um autor, e ele é professor e psiquiatra, já é falecido, americano, chamado David Hawkins. Ele tem um livro chamado Deixar Ir. Já ouviu falar do livro, mas não. Bem interessante, ele fala muito sobre a questão dos pensamentos, sentimentos e vibrações e como essas coisas se relacionam numa escala de emoções, né, manifestas em nós. Então, sem aprofundar muito aqui, mas o ponto dele é aquilo que nós sentimos vai se transformando em pensamentos e vice-versa e vai gerando uma escala de emoções. Eu lembrei disso porque você falou da coragem e ele mostra essa escala das emoções, são 17 estágios e em cada um deles a gente gera um tipo de vibração. E ele vai mostrando ali a vibração, por exemplo, mais baixa, ela é gerada pela emoção da vergonha. Porque quando eu sinto vergonha, eu me sinto insuficiente, eu me sinto com vontade de me esconder do mundo. Não sei se você falou que tem filho, filha. Quantos anos? Tem um casal, um de 10 e um de 5. Você assistiu Divertidamente 2? Assisti. Você lembra do Vergonha no desenho? Mais ou menos, eu sou terrível para lembrança desse filme. Ele é um bicho enorme, rosa, que tá sempre se escondendo num capuz. Que é como a gente se sente quando tem vergonha. A gente acha que nós somos enormes, que o mundo inteiro tá nos vendo, né? Caiu uma gotinha de shoyu aqui na minha blusa, eu acho que todo mundo tá vendo aquilo. E eu quero me esconder e eu não consigo me esconder porque acho que o mundo inteiro tá me vendo. E ele fala que a vergonha é a emoção mais negativa porque gera uma escala, uma vibração muito baixa e vibrações baixas colocam a gente em estágios muito derrotistas e tal. Vai curvando, né? Vai curvando o corpo. Qual é a emoção que muda a escala, né? E que ele determina que sai do campo das emoções negativas para as emoções que começam a ser positivas? Coragem. A coragem. Quando você estabelece o estado emocional da coragem, você muda esse estágio de vibração e aí ele vai mostrando as próximas escalas. Não existe coragem sem vulnerabilidade. Como, né? Pra que eu vou precisar da coragem se eu não tô com medo? Se eu não tô com medo. Então não tem como, né?
ela vem automático, né? A coragem, ela vem do medo. Sim. Senão não preciso ter, né? Se tá tudo confortável, eu não tô vulnerável, né? Se tá tudo com conforto, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho medo, eu não tenho nada, né? Não, é verdade. Você não tem medo de ir no videogame pular de um penhasco lá. Mas você pular de uma tirolesa, isso demanda coragem, né? Então, mas por quê? Você tem a vulnerabilidade. Então, né? mas por que pular da tirolesa? Porque eu quero conectar aqui, puxar a sardinha pro nosso lado, já que o nosso podcast fala de propósito. Por que eu vou me meter a pular na tirolesa se eu tenho medo, se eu tenho, né, algum risco ali, mesmo que eu tenha coragem, mas eu sei que eu estou correndo risco? Por quê? Porque a grande pergunta do propósito é essa, né? Por que eu estou fazendo isso? Por que isso é importante? Por que você está abrindo um restaurante? Por que eu me meti a abrir uma consultoria? Por que você abriu um escritório de arquitetura? Por que você abriu uma consultoria de eventos, de formação de marca? Por quê? Porque se não tem esse porquê, pode virar um processo quase kamikaze. Por que eu vou me pendurar aqui nessa janela e correr o risco de cair? Porque a vida nem importa, não tem sentido nenhum, cair ou não cair, não faz a menor diferença, quero só ver a experiência. O propósito também nos norteia, né? Porque tem horas que pode ser muito legal ir na tirolesa, mas por quê? Porque eu quero me colocar em risco. Faz sentido? Para que se colocar em risco? Mas você falou das vulnerabilidades e, portanto, elas são os elementos, ou talvez a situação de vulnerabilidade é o que nos pede para ter coragem. Acho excelente isso que você falou. Eu nem preciso da coragem se eu não tenho medo. Se eu não tenho medo, eu não tenho função nenhuma em buscar a coragem. Aliás, se eu não tenho medo, eu atravesso a rua sem olhar. Se eu não tenho medo, eu como qualquer coisa, não importa se está estragado ou não, se é, né, alérgico para o meu organismo ou não. É exatamente na hora em que eu tenho medo que eu preciso da coragem para avançar. Mas avançar para onde? Por que eu vou avançar aqui ou não? Então, acho que essa conexão da vulnerabilidade com o propósito também nos faz, de vez em quando, assumir, ou poderia nos fazer assumir, que de vez em quando a gente não sabe responder essa pergunta. Você falando de propósito, tem muita gente que tem diversos propósitos, né? Assim, né? Meu propósito de vida é tal, meu propósito de vida é não sei o quê. E pra mim, eu acho que assim, eu não tenho nenhum outro propósito na vida que não seja viver. Porque assim, cara, sei lá, pra mim o nosso propósito tem que ser viver. Porque sem viver, você não consegue fazer nada dos que você tá achando que é propósito. Mas e aí, o que justifica esse viver? Porque para viver basta a gente sobreviver. Mas aí dentro de um do que você precisa para sobreviver. Então, eu preciso de água, de comer, me hidratar, dormir um pouquinho e respirar. Tudo. Então, se você não fizer isso, se você não... Então, aí o que é? Se você não cuidar de você, né, da sua saúde, você não consegue realizar nada. Então, e aí vem o ponto, realizar o quê? Porque só sobreviver é moleza. Aí que eu acho que vem, talvez pra mim, né? Essa inversão de propósito e realizações, né? Tipo, quais são os seus projetos? Quais são as suas realizações? Né? Pra mim, meu propósito, é eu estar bem pra... meu propósito é ajudar, sei lá quem. Cara, se você não estiver bem, você não consegue ajudar. Perfeito. Né? Então, Sabe uma coisa que eu descobri, coitado de mim, quem me dera ter descoberto? Eu percebi, ao longo de quase 10 anos estudando esse tema de propósito, que além de respirar, básico, né? A gente pode ficar 1 mês sem comer, pode ficar cerca de 1 semana sem beber água, depende do organismo de cada um, mas é capaz de sobreviver, e pode ficar 3 ou 4 dias sem dormir, claro que o organismo vai sofrer, mas a gente não morre obrigatoriamente nessas ausências. Experimenta ficar 10 minutos sem respirar. E a gente quase não percebe a qualidade da nossa respiração. Você que faz meditação e sempre nos fala da importância da meditação, quantas vezes a gente realmente presta atenção ao longo do dia na qualidade da nossa respiração? Mas se eu respirar
Se eu comer um pouco, e eu não preciso necessariamente comer aquele filé mignon incrível, ou aquela salada maravilhosa, preciso comer um X de calorias, né, de nutrientes. Para me manter em pé. Que no geral é bem menos do que o que nós aqui, que temos uma condição economicamente privilegiada, comemos. Preciso tomar um X, uma quantidade de água. Não preciso necessariamente tomar cerveja, não preciso necessariamente tomar o suco maravilhoso, detox, né? Água. E preciso descansar, mas não precisa ser na cama com molas ensacadas, né? Com o travesseiro em pena de ganso. Preciso descansar. Mas sabe uma coisa que falta nessa história que às vezes a gente não percebe? Além dessas coisas todas fisiológicas, nós precisamos de um sentido na vida. Porque tudo isso, por incrível que pareça, em condições absolutamente miseráveis, mínimas, o indivíduo em situação de rua também tem. E ele pode passar o resto da vida inteira dele vivendo desse jeito miserável. Mas muitas vezes um indivíduo desse morre nem tanto por desnutrição, e aqui eu estou falando de orelhada, não tenho números, estatísticas, estou louco para aprender aqui se alguém souber, né, mais sobre isso, quiser nos ensinar, mas do que eu tenho percebido, conversando com pessoas que trabalham em projetos sociais, muitas dessas pessoas não necessariamente morrem nem de desnutrição, porque eles sabem aonde buscar comida, mesmo que o mínimo, e não necessariamente morrem de acidente, eles morrem de desesperança. O cara sai andando pelas estradas, uma vez o presidente do Hopi Hari, na época que a gente fazia consultoria para eles, atropelou uma pessoa na estrada voltando. E ele foi falar para nós que a quantidade de pessoas, de andarilhos que são atropelados todos os anos nas estradas é gigantesca. E muitos deles se jogam na frente dos carros por desesperança, eu não tenho mais motivo. Tá, eu sei aonde conseguir o mínimo de comida, respirar eu ainda posso fazer de graça, eu sei aonde conseguir o mínimo de água e eu posso dormir num abrigo ou debaixo de uma ponte. E eu não estou dizendo que é uma vida boa, tá? Mas estou dizendo que é um mínimo para sobreviver, pegando o gancho que você disse do viver. Mas por que ainda assim esse indivíduo vai lá e se joga? Porque ele perdeu o sentido. Falta um quinto elemento fundamental, que é: qual o sentido de estar vivo? Isso envolve muitas outras coisas, né? Porque eu também sou leigo para falar de qualquer coisa relacionado a essas vulnerabilidades dessas pessoas aí, mas que vivem, né, em condição de rua e tal. Mas aí começa a mudar psicologicamente muita coisa também, né? Então a gente vê muita coisa de pessoas às vezes que não querem um retorno, pessoas às vezes que ajudam, mas também a pessoa não consegue, ela volta. Então deve ser muito difícil, né? Eu não faço a menor ideia, né, de como enfim, conseguir tratar isso, né, de uma maneira que tivesse menos. Mas eu tenho um olhar em cima disso que é assim, e vou dar voz para nós aqui que somos 4 homens, tá? O homem no geral, como é que ele é visto? Ele é provedor. E aí não tem essa questão de, porque a mulher pode ser provedora também, não estou entrando nesse mérito. Por natureza, o homem é provedor, ele é o cara que vai sair e ir à caça, né? Mas, no seu íntimo, o ser humano macho alfa, ele precisa ser útil. Se ele, em algum momento, não se sente útil, e seja qual for o tema, não importa. Se ele sente assim, eu não tenho utilidade para as coisas que estão à minha volta, ele se sente inútil. Engraçado isso, né? Porque ele fala assim, se eu não tenho utilidade, então não está valendo a pena a minha vida. Não tem justificativa a minha existência. Então, seja lá qual for o assunto que ele escolher, ele tem que ter uma utilidade. E nessa utilidade, o que é? É, às vezes, utilizar de um conhecimento adquirido e prover algo que seja de valor, né? Que seja utilizável para alguém que ele se envolveu. Entendeu? Quando ele encontra isso, tudo começa a fluir. Porque aí ele percebe a utilidade dele e o quanto ele gera de valor ao próximo e o que pode ser multiplicado ou não. Não estamos falando de monetização aqui, hein? Estamos falando de servir. Sim. Né? De ser útil. Então, quando você perde isso, que eu acho que o Dan trouxe esses exemplos que eles nem aparecem na estatística, nem aparecem nos registros de pessoas que se suicidam, de pessoas que
perde o sentido. O andarilho, quando tá lá andando, ele não sabe nem para onde ele tá indo, e em algum momento ele entra numa rodovia, e na rodovia ele entra na frente de um carro, às vezes ele nem sabe que ele entrou na frente de um carro, porque ele tá tão perdido. Ah, sim. Né? Tá tão desorientado que ele falou, cara... Tá tão sem propósito, se interromper aqui, tá tudo certo, né? Porque eu não tô vendo sentido nenhum na vida. E você vê muito abandono, né? Às vezes abandono de família, né? Abandono né? As pessoas se abandonam, né? E aproveitando isso que você falou, viver sozinho é impossível, cara. É impossível. A gente é neurologicamente programado para fazer conexões, né? Então, eu acho que cai um pouco nisso, né? A pessoa para num mundo e ela tá sozinha, cara, uma pessoa sem conexão, sem pertencimento, sem amor, ela cai no sofrimento, né? Cara, eu ia falar exatamente isso. Sabe que tem um personagem histórico chamado Jesus, que ele é bem famoso. Mocinho, os Beatles eram mais famosos que ele, segundo John Lennon. Mas ele também era bem famoso. E assim, o mais cético vai dizer que ele é um sábio, né? Mas ele se declarava ainda mais do que isso, né? Ele se falava assim, não, Deus me mandou aqui, tá? Eu tô mandando uma recado. Eu tenho uma missão. Tem uma missão direto do homem lá de cima, tô trazendo esse recado para vocês. Aí alguém chegou para ele e falou assim, tá bom, mas qual que é o propósito da vida? A pergunta não foi exatamente essa, né? Ele falou, olha, como que a gente pode ter acesso a essa vida, né? Como que a gente tem essa vida eterna, né? Eterna não no sentido de viver no céu, mas no sentido de uma vida plena, né? Como que eu tenho acesso a essa vida plena? Aí, Jesus, ele estava falando lá para um grupo de judeus, né? Que tradicionalmente eles adoravam a Deus, e daí ele responde, não, adora a Deus acima de todas as coisas, tal. Ele falou, beleza, isso eu sei. Aí parece que ele tinha terminado, e ele fala, não, agora você faz o seguinte, você ama o próximo. E dá a entender assim, olha, sabe esse amor a Deus que você tem que ter? Você vai demonstrar esse amor a Ele amando a outra pessoa. Ou seja, não é só simplesmente, Deus, eu te amo. Ele falou, não, tá bom, é assim que você vai demonstrar como esse amor a Deus, é amando a outra pessoa. Ou seja, se eu considerar que ele estava falando sério, que ele veio da parte de Deus, do Criador. Vamos assumir essa premissa, que ele veio. Ele fala, Deus mandou um recado, falou assim, olha, o que importa na vida é você ter essas conexões. É a caridade. É você se importar, você se conectar com a pessoa ao lado, não no sentido de interesse, mas assim, de amar de verdade, de ser parte dela e ser parte de um todo que ou seja, não é sobre você. É que você diz, o propósito ele é viver. Cara, não, mas você mesmo complementou. Não é viver. Viver sozinho não é viver. Sobreviver. É sobreviver. Dá pra sobreviver sozinho? Dá. Dá pra viver sozinho? Não. Sim. E daí conta mais tarde em um dos evangelhos, né? Tá no finalzinho lá, antes dele ser crucificado, mas ele faz uma oração para Deus, orando pelas pessoas. E a oração dele é assim, olha, eu oro para Deus para que todas essas pessoas elas sejam um. Assim como eu e você, né? Ele falando eu e o Pai somos um, minha oração é para que essas pessoas elas sejam uma unidade e elas se comportem como uma unidade. Então, assim, você matou, cara. Assim, o propósito da vida é a gente fazer essas conexões. É a gente encontrar pessoas ao nosso redor que a gente pode ter algum impacto positivo, em que eu vou honestamente amar elas e me conectar a elas de alguma forma. Isso é o que dá propósito realmente na vida. E seja com esposa, seja com o pai, com mãe, com o irmão, enfim, ter alguma conexão. Eu, cara, desde que eu me entendo por gente, digamos, que eu saí de casa, eu fui conquistando, né, as coisas da minha vida por conexões, cara. Porque eu por conexões e por pessoas, por essas conexões me ajudarem a crescer, né? Então, tá aqui esse livro que eu lancei agora que chama De Mãos Dadas. Legal. De Mãos Dadas. Que é justamente isso. É essa conexão, né? Você precisa ter alguém para compartilhar as coisas, cara. Quer mostrar sobre pra gente o livro? Por favor. Conte mais sobre esse livro. Dá para pegar essa câmera aqui? Beleza. De Mãos Dadas.
Cara, de mãos dadas, demorei aí uns 2 anos para escrever esse livro, mas ele conta um pouco sobre uma travessia minha e da minha família nos últimos anos, que foi quando eu recebi o diagnóstico do meu filho com leucemia. E isso mudou completamente, que é a mudança, né, que a gente estava falando, mudou a nossa vida de cabeça para baixo, né? Mudou tudo. E então era não só com relação à saúde do nosso filho, mas com relação ao meu trabalho, ao trabalho da minha esposa, a partir dali, como que seria a nossa vida, né? E aí, cara, foi em 2019 que a gente teve a notícia do Theo, da leucemia dele, em janeiro. Em 2020 veio pandemia. Que ele estava em tratamento. Ele estava em tratamento. Eu, como cozinheiro, né, e chefe de cozinha, eu já tinha... O Bareja já não existia mais. Eu era chefe executivo de uma rede de restaurante que é a Tartuferia São Paulo. E minha esposa já tinha abandonado o trabalho, tudo, para cuidar dele, né? E aí... Quando veio a pandemia, a gente já vivia em isolamento por conta do tratamento dele. A gente já era obrigado a viver com uma certa exclusão social. Precaução, né? E quando veio a pandemia, triplicou isso, né? Porque eu ainda ia trabalhar, né? Eu saía para trabalhar. A gente tinha precauções com ele, com algumas coisas, mas o dia a dia era normal, né? Não o dele, mas o nosso familiar, né? E quando veio a pandemia, eu tive que também abandonar o meu trabalho, porque eu não sabia que, né, como é no que... primeiro momento, né, todo mundo vai para casa, e aí, cara, o que vai ser dos restaurantes se as pessoas não podem ir lá, né? Então, o restaurante ficou todo delivery, né? Em março fechou tudo, ficou tudo delivery. E aí, em abril, eu meio que tentando trabalhar de casa, né? Porque como eu chefiava algumas cozinhas dos restaurantes, então eu não estava lá, não dependia da minha mão para liberar um prato ou outro de delivery. Então eu estava tentando fazer de casa isso, mas, cara, não rolava, não dava. Então eu tive que sair, tive que abandonar o trabalho. E aí eu virei para minha esposa e falei, cara, a gente tem conta para pagar, né? Como é que a gente vai pagar essas contas? Eu falei, cara, e o que eu sei fazer é cozinhar. Então a gente vai, a partir de agora, vamos bolar um negócio aqui, a gente vai vender comida aqui de dentro de casa. E aí foi quando eu montei a Heinz, que é o restaurante que eu tenho hoje, que ele literalmente... Heinz de mãos mesmo, de mãos em inglês. mesmo, exatamente. E veio justamente por causa disso. Porque... eu abri o delivery em casa, comecei com 2 pratos, depois fui para 3, terminei com 6 pratos em casa, no meu apartamento, na cozinha do meu apartamento. Eu falei, cara, vou montar isso, os porteiros vão ficar loucos, motoboy interfonando aqui, os vizinhos e tal. E pelo contrário, cara, meus vizinhos foram os que mais me abraçaram. Tipo assim, 50%, 60% do meu fluxo diário de venda era para meus vizinhos, porque estavam em home office. Também. O próprio condomínio. E atendi o próprio condomínio fora o delivery, né? E aí... Cara, nisso minha filha nasceu em 2020, a Thaís estava grávida, ela nasceu um pouco antes da pandemia, em fevereiro. Cara, era um caos. Cara, você tinha um bebezinho de um mês. Você percebeu? Caramba. Ele gosta de emoção. Eu senti que esse negócio da coragem é com ele mesmo, né? Cara, era uma loucura. Isso que eu chamo de vibrar mesmo, hein? Cara, era uma loucura. E assim, mas assim, não tinha pra onde... Não tinha... Era assim, ou era aquilo, entendeu? Você tinha pra onde ir, só pra frente. Tinha só pra ver, exatamente. Né? A gente, assim, é como se tivesse voltado umas casas pra trás, e aí eu falei com a minha esposa, com a Thaís, falei, cara, é isso, vamos começar daqui e vai ser esse o nosso futuro. Vamos se dedicar a isso. E ela é publicitária, trabalhou com assessoria de imprensa há muito tempo, então a gente tinha uma dupla muito forte ali, que era eu cozinhando e ela me ajudando na divulgação e fazendo essa linha com os clientes e tal. Pô, e nesse momento você não tinha nenhum estabelecimento seu, físico, fechado? Nada que você pudesse se apoiar ali, numa cozinha industrial, nada? A própria casa. Zero, é a própria casa. Você tem uma passagem lá com um colega da indústria que te ajudou, né? Você viu, né? Cara, aí né, quando eu conheci o Pailu da Heineken, a gente fez uma parceria também com Coca, porque Coca era distribuidora de Heineken, e tem o Sanji, que é um parceiro até hoje, que é da Coca,
Cara, imagina, minha geladeira de casa, assim, não tinha onde botar coisa. E começou a ter um fluxo legal. E aí eu liguei pra ele e falei assim, cara, pelo amor de Deus, cara, me arruma uma geladeira pra eu botar na área aqui de casa. Na minha sala. Na sala. Por favor, cara, eu tô desesperado. E falei, tava acontecendo, tá falando, Rodrigo, conta comigo, amanhã tá aí. Bom, no dia seguinte a geladeira tava lá em casa, e aí me deu uma desafogada na geladeira da casa mesmo, né? E, cara, e aí foi. E eu não podia. E aí o Hands vende justamente, cara, isso, cara, tudo era produzido. Então, assim, eu comprava, eu recebia, eu fazia, eu cozinhava, eu botava na minha esposa embalava, fazia o recadinho, não sei o que, e mandava. Então era só... Enquanto amamentava uma pequenina. Cara, tinha fase dela tá grampeando sacola com a Eva mamando no peito dela, sabe? Só que, pô, aquilo ali não era também só vender a comida, né? Eu queria fazer uma coisa com uma relação com os clientes, pela aquilo que a gente estava vivendo naquele momento, né, cara? Era uma pandemia. Então, assim, as pessoas estavam sofrendo, as pessoas, né, estavam perdendo o ente querido. Então, assim, essa minha comida, ela precisava, cara, chegar lá para abraçar essa pessoa, sabe? Para confortá-la, ela. Tipo assim, cara, por mais que tá esse caos, agora eu vou comer essa comida, sabe? Tipo, quentinha, gostosa. E aí eu acho que é aquilo que a gente estava falando, né? A gente, quem cozinha, transpassa na comida aquilo que está sentindo, né? Aquela energia, não tem jeito. Se você tá de saco cheio, não sei o que, sua comida vai sair diferente do que você tá fazendo, né? Porque como diz o Einstein, tudo é energia. Tudo é energia, exatamente. Não precisa nem, né, ir na coisa mística, é na coisa física mesmo. O teu pensamento tem massa. Sim. Por quê? Porque ele é uma sinapse. Ele precisou de uma carga elétrica para acontecer ali entre os neurônios. Sim, essa carga pode ser quase imperceptível. A gente não tem como medir, mas ela tem algum tipo de massa. O pensamento existe. Bom, se ele existe, ele é feito de energia, então tudo é energia. Inclusive, esse trabalho que você está fazendo de cozinhar. E você vê que legal? Ele estava entregando amor para as pessoas que estavam confinadas pelo lockdown. Exato. Através da comida. Ele colocava o coração dele na comida e essa comida transferia toda essa energia na hora de alimentar. Então, eu juro que eu quero ouvir o final da sua história, mas eu só quero fazer um gancho com o que o Júlio falou, né? Que você falou da intenção, que você falou, nós somos mais as nossas ações do que as nossas intenções. O destino é a nossa decisão e não a intenção que decide nosso destino. Mas, de qualquer maneira, eu queria só tomar a liberdade aqui de provocar em cima disso e pegando a história dele como exemplo, porque é verdade que o que vai ficar registrado vai ser a ação que eu colocar. Mas uma ação com uma intenção ruim produz um resultado ruim. Sim. Uma intenção boa sem ação... O destino é definido pela decisão, pela ação. Uma intenção boa sem ação produz nada. Sim. Agora, uma intenção boa com ação é o que você distribui. Amor, caridade, bem-querer, prática das bem-aventuranças, acolhimento, que o que você fez ali foi acolher um monte de gente com o seu talento, transformar ingredientes num prato final saboroso, que a pessoa dissesse, tá difícil, mas hoje tá um pouco menos difícil porque eu comi uma coisa muito legal aqui. E isso transformou, isso transformou a nossa vida da nossa família, cara. Porque nesse final de pandemia, quando chegou o final da pandemia, que os restaurantes já estavam começando a abrir e funcionar, as pessoas queriam estar o quê? Na rua, né? Eu tava desesperado. Foi uma loucura, né? Então minhas vendas começaram a cair, porque, né, ninguém queria mais comer em casa. Vamos aproveitar para comer na rua. E aí um cliente meu do delivery tinha um ponto lá na Zona Norte, sou da Zona Norte, né? Moro lá. Tinha um ponto e falou, pô, Rodrigo, queria que você desse uma olhada lá no ponto, com uma consultoria até. Aí eu falei, cara, eu tô precisando tirar a Hands de casa agora, eu preciso ir pra rua, preciso, né, dar asas pra Hands. Pô, você não topa trazer a Hands pra cá, não? Ao invés de você querer, ao invés de eu dar uma consultoria pra qualquer coisa, ele falou, tá falando sério? Cara, minha ideia, eu não sabe nem te falei isso, porque, sei lá, minha cabeça era que eu
que a gente fizesse alguma coisa nesse ponto que a gente tá montado e não tem o que fazer. Pô, pra mim seria incrível, porque eu amo a tua comida. Pô, passei a pandemia inteira com o conforto da sua comida pra mim e pros meus sócios, nós somos em 4, ele tinha mais 3 sócios. Seria incrível. Aí, cara, deu alguns meses, programou, e aí eu abri a Hands da Casa Verde em outubro de 2021. Aí Outubro de 21. Outubro eu tava de 21. Começando a abrir as coisas, Tava começando a abrir as coisas. Aí, outubro de 21, eu abri a Hands da Casa Verde. Em novembro de 22, eu abri a Hands do Itaim. Em setembro de 23, eu abri a Hands Rio de Janeiro /Shopping. Olha que loucura. Em 2 anos já tinha 3 estabelecimentos. 2 anos tinha 3 estabelecimentos, começando de casa. E delivery. hoje? Caramba. Aí hoje eu tenho essas 3. Aí abri agora em março desse ano o Boteco Miraflores, que é um boteco bonito, de ceviche, frutos do mar, lá na Zona Norte também. Are, Que legal. já sabe onde nós vamos jantar em breve, hein? Ceviche. Flores. É bom, hein? Eu sou suspeito, mas A gente é bom. adora ceviche lá em casa. Os meninos adoram. Cara, então você Ceviche. vai comer o melhor ceviche da tua vida, eu tenho Que certeza. legal, cara. Mas vai com porque essa quem intenção toca- de amor? Vai com essa intenção de amor. sempre. Por isso que vai ficar bom. E tem um detalhe, hein? Além de ser bom, é muito honesto. Muito honesto. No custo-benefício. Aí o de ceviche, Boteco Miraflores. Boteco Miraflores, que quem toca lá é um cozinheiro, chefe hoje, ele é meu chefe de lá, que é o Franco, que é peruano, ele é peruano. E começou assim, ele trabalhava na Hands do Itaim, já tá comigo há algum tempo, e ele falou um dia pra mim assim, chefe, posso fazer um ceviche pra você? Eu falei, lógico, pô. Quando ele fez ceviche, eu falei, cara, não é possível, velho. Que ceviche é esse? Cara, a única coisa que eu cozinhei em toda a minha vida, se você acredita, foi... Cozinhei mesmo, de ir lá, cortar, fazer tudo errado, pôr coisa... Foi um ceviche. Então eu tenho um carinho com esse prato, porque eu não levo jeito, não é meu talento. Minha esposa cozinha muito bem, amadora, obviamente, eu fico fascinado como ela transforma as coisas. Então eu tenho muito respeito pelo trabalho de transformar ingredientes num prato, como você falou, não importa se ele é chique, profissional, ou se ele é um prato do almoço convencional. A única vez que eu tentei fazer foi um ceviche. Que legal, cara, essa história do Franco. Aí fiquei com isso na cabeça. Aí quando veio essa oportunidade do ponto, de eu vendo o que eu ia fazer, já tinha na cabeça que eu queria abrir um boteco, mas não sabia do que. E aí quando achei o ponto, e aí falei, vai ser um boteco de ceviche. E aí eu vou tirar o Franco do Itaim e ele vai tocar esse restaurante. Isso 4. 3 Hands mais o Boteco Miraflores. O Boteco Miraflores, E aí eu tô em obra agora. O Boteco Miraflores fica numa esquina, e aí agora eu tô fazendo uma obra na outra esquina, do outro lado, que vai ter o Kadoya, que é um boteco japonês. Que legal. Vai Izakaya. Estilo izakaya com karaokezinho, Com karaokê? Uma salinha de karaokê. Viu? Campinas e região tem planos? Porque eu meio que não quero vir pra São Paulo, eu quero continuar lá no interior. Já pensou em Campinas? É boa região, belo viu? mercado, Jundiaí, Campinas, Vinhedo, Valinhos, eu tô puxando sardinha pro meu lado, né? Indaiatuba. Olha, pensa com carinho, hein? Quem sabe? Primeiros 2 clientes. Tem um arquiteto bom pra te ajudar, viu, amor? Um escritório de arquitetura espetacular pra te ajudar lá. Que história linda, cara. E tudo isso tá no livro? Cara, e tudo isso tá no livro. Então aqui, né, eu abro o nosso interno, né? Toda a nossa batalha com isso, tudo que a gente passou, né? Todas as nossas angústias, nossos medos, nossas coragens. Porque quando a gente passou por tudo isso, cara, quando acabou, quando a gente já tava com a Hands, eu virei pra minha esposa e falei, cara, olha que loucura que foi tudo isso, né? Olha por tudo que a gente passou, cara, em todos os sentidos, né? Tipo, na doença do nosso filho. Porque, assim, teve... nesse meio termo, o Theo, ele fez o primeiro tratamento, só que depois que, teoricamente, acabou o primeiro tratamento, que ele estava ali curado, depois de um mês a leucemia voltou, e aí ele teve que fazer um transplante de medula. E aí, quem foi o doador? Foi um doador 100% do Brasil de Blumenau. Não era ninguém da família, assim, próximo. Não dava compatibilidade. Na verdade, tipo, hoje em dia tá tudo muito avançado, né? A medicina tá muito avançada, então eles já fazem com pode ser pai ou mãe. Eles dão preferência por pai, pelo pai não passar pela gestação, porque a gestação modifica muita coisa na mulher. Mas hoje em dia eles fazem com os dois. Se tem o pai,
eles dão preferência pro pai. Então, o processo é longo de achar um doador, principalmente no Brasil, é mais longo o processo, os trâmites para ir achando é mais demorado, né? Pô, vamos avançar um pouquinho no tempo, bem rapidinho, só para prestar um serviço, né, de utilidade pública. A gente fala muito de doação de sangue, fala muito e ainda assim tem muito para evoluir, né? Mas você está falando de uma doação de medula. Como é que se faz uma doação de medula? Eu sou um ignorante, eu não faço ideia. Então, é engraçado porque eu acho que tem muita gente que não sabe, né? Acha que vai fazer uma cirurgia, acha que vai tirar algum pedaço que vai... da coluna, né? Exato. E não é uma extração de sangue da medula, né, do doador, que extrai e coloca no receptor, entendeu? Que vai salvar a vida um processo de anestesia, sim, porque tem uma agulha que para a pessoa não sentir dor e tal, até anestesiado, mas é simples, teoricamente. Óbvio, para você ser um doador, você tem milhões de requisitos, né? Obviamente. Tem questões de idade. Se entrar no Redome, tem tudo que pode e o que não pode, né? Então eu sei que tem limite de idade. Redome é um sistema Redome é quem cuida dessa parte de doação, de doadores de medula. Que é linkado com o internacional também, porque hoje o campo é internacional, né? Então, primeiro você faz a busca nacional e se você não acha, eles abrem pro internacional. Quer dizer, se eu doar parte da minha... Fala-se assim, doar a medula ou é o sangue da medula? Doador de medula. Então, se eu dou, pode ser que eu esteja ajudando a salvar uma vida na Tailândia. Pode. Em Portugal. Porque na verdade você só doa se tiver necessidade, no momento. Né? Então assim, okay. Não é que você vai chegar, se você é doador de medula, eu vou lá tirar o sangue da minha medula e vai deixar num banco. Não, ele não fica num banco, exatamente. Tá. Você é chamado porque assim, você vai fazer um exame de sangue, você vai fazer um exame para deixar os seus dados, né? dados do sangue ali, de compatibilidade dentro do sistema. Surgiu a necessidade, eles me ligam. Vai estar aquilo lá no sistema. Entrou uma pessoa que precisa, vai bater no sistema. Quem que são esses traços que cobrem 30% desse doador? Isso daqui. Então, aí pula para a segunda fase. Aí vai chamar quem faz parte dali para fazer um outro exame para ir, porque não é uma compatibilidade só, são várias, até chegar sanguíneo, né? Até chegar no 100% compatível, né? Que legal. E olha que interessante, você está falando que no caso da medula não tem essa doação prévia, né? Que gere um banco, como o Pailo falou, mas o sangue tem, né? Cara, o sangue tem. A gente pode ir lá e doar sangue, doar plaqueta. O sangue é ligeiramente diferente. Se eu entendi direito, essa parte de medula, ela tem que ser extraída do doador e imediatamente ser implantada no receptor. Então, já o sangue eu posso sair daqui se eu estiver em condições, etc. Tanto é que as duas pessoas estão juntas ali, né? E é tão importante, né, cara? Não, elas não estão juntas, não. Porque não se conhece, né? Não, juntas que eu digo, acontece simultaneamente, né? Tipo, você tira da pessoa hoje, aí vai pro banco de sangue para fazer todo o trabalho, ver como é que tá, e aí dali vai pro Hoje, você passou a ser um doador de sangue, você tem esse hábito? Não sei se tinha antes ou passou a ter depois. Eu passei a ser um doador de sangue depois no de todo o desafio com o decorrer disso, exatamente. Que legal. Você me incentivou, vou olhar para isso com muito mais cuidado. Toda hora, como disse o mestre Júlio, a intenção de, poxa, sou um cara saudável. Acho que não tem mais restrição de doar sangue por causa de tatuagem. Não, né? A restrição de tatuagem é tempo. Eu não lembro direito, mas sei lá, tem 6 meses ou 1 ano. Mas antigamente não podia nunca, hoje pode. Hoje pode. Então, quer dizer, se eu estiver bem, estiver no peso, etc e tal, eu vou lá doar, não me custa nada, parece até que estimula, né, o organismo, etc, mas a intenção fica morta quando não tem ação. Tem que ir lá fazer. Tem que ir lá. E acho que tem um outro tema que é a falta de informação, né? Acho que não vem informação suficiente para as pessoas se conscientizarem e gerar banco de sangue, gerar banco de medula. O que acontece com a medula, especificamente, é muita coisa que acontece. Então, por exemplo,
eu tô tendo esse problema, eu tive esse problema com meu filho, né? Então, eu aciono automaticamente a minha rede de relacionamento, Sim, exatamente. Então, essa rede de relacionamento, cara, a pessoa vai, não, então eu vou lá no Redome, vou ser doador de medula, quem sabe eu não tenho a compatibilidade com o Theo para salvar a vida dele. Então, você faz essa cadeia meio que em cima desses seus relacionamentos e um pouco a mais até, porque outras pessoas vão acompanhando isso, né? E o que acontece muito, né? Quando isso acontece, isso passa. Sim. E aí, você que foi lá e se candidatou, aí deixou o seu nome lá, o seu sangue para ser um doador de medula, você esqueceu daquilo. Você esqueceu. Aí o que acontece? Você mudou o celular, você mudou o endereço, você mudou o e-mail, aí você não atualizou o seu cadastro no Redome. A pessoa nunca mais te acha. Então são vários pontos importantes. Óbvio, você primeiro ser um candidato. Tem questões de idade, hoje eu acho que é no máximo 35 anos, maiores de 35 não podem mais ser doadores de medula. E aí... Pô, mudou de celular, mudou de endereço, mudou de e-mail, cara, vai lá e atualiza. E deve ser tudo digital, deve ser tudo pela internet, né? Tudo muito mais fácil hoje. Então, você atualiza. O que acontece também? Pô, tem gente, às vezes, que foi naquela intenção passada e que quando chega hoje, a pessoa não quer. Putz, eu queria ajudar, eu ia ajudar lá, o meu amigo, meu primo, mas agora eu não quero. Então, são várias dificuldades que a gente vai encontrando no decorrer. E tem uma história, a minha história, no caso, com o Theo, é muito linda, que eu conto aqui no livro também, porque no final só sobrou um cara para doar para ele, que era 100%. E esse cara chama Ramon, ele é de Santa Catarina, de Blumenau. E ele, depois de 2 anos, a gente pôde conhecê-lo, né? Porque tem um processo que você não pode conhecer por N questões. E quando a gente conheceu ele, cara, ele virou pra gente e falou assim, eu sempre tive um sonho, quando moleque, de ser um super-herói. Mas eu não tinha superpoderes. Não tinha superpoderes, não tinha como. E aí, quando ele fez 18 anos, acho que foi 18, se eu não me engano, ele falou, cara, eu vou me candidatar a ser um doador de medula. E, né, quem sabe aí eu não possa ser. Só que aí foi o que aconteceu. Passou 20 anos... E ele achava que nunca ia acontecer. Foi tanto tempo atrás assim? Foi bastante tempo atrás. Eu não lembro exatamente agora. Mas muitos anos. Mas foi muitos anos. Ele já tava tipo... desencanado. E aí, chamaram ele e ele virou um super-herói, velho. Porque ele salvou a vida do meu filho. E eu não quero estragar o spoiler do livro, mas esse é o final, pelo menos, desta jornada da leucemia. Temos hoje um final feliz? Temos hoje um final feliz, exatamente. Ele tá curado? Ele tá curado. Tá ótimo, os restaurantes estão aí, enfim, graças a Deus, é uma história com final feliz. Historinha bonita, hein, cara? Um dia você vai vir aqui contar essa história pra gente, hein? Quase veio. Olha, então tá convidado pra vir aqui se o tio Júlio deixar. Quantos anos ele tem hoje? 10 anos. A idade do meu menino. Idade do Samuel. Muito bem. Que legal. Só que nada mais reforça pra gente e para todo mundo que está ouvindo, que o que você vibra é o que volta, né? Você vê, diante da dificuldade, diante dos desafios que pareciam não ter fim lá na pandemia, né? Com tanta notícia desafiadora, você colocou energia naquilo que seria a solução, naquilo que seria a saída, né? E você vê como o universo, ele atende plenamente aquilo que você está vibrando, né? Com certeza. Por isso que você hoje está podendo contar aqui contar essa história de que na época foi muito difícil, muito desafiador, mas agora talvez você até tenha orgulho de poder ter dado essa volta por cima toda e poder ser testemunha para outras pessoas que às vezes se veem numa situação similar, né? Com certeza. Escreveu até um livro, né? Eu falei, foi isso que eu falei, cara, eu preciso escrever um livro porque eu preciso...
passar para as pessoas o que eu passei. Eu quero mostrar aqui mais próximo da câmera. Cara, esse livro aqui eu trouxe para deixar aqui pro podcast. Pô, que legal. Fará parte da nossa decoração para vocês. Muito obrigado. Obrigado. David, dá uma força aqui. Dá para pegar bem? Dá para pegar bem. Então tá bom, de mãos dadas. Rodrigo Einsfeld, tá certa a pronúncia? Tá certo. Bom, foi um dos primeiros filmes. Fui bem? Foi bem. Pai não me treinou bem. Você precisa ver o que eu apanhei, cara, até aprender a falar direito. Labrador, cara. Além de tudo, a editora é o nome de um cachorro que todo mundo gosta. Labrador. Que legal. Tem uma foto do Theo aqui, será? Não tem. Não tem. Vocês preservaram ele, menor de idade, né? Justo, fizeram bem. Tá certo. Muito bom. Vamos temperar? Estamos diante dos maiores cozinheiros do Brasil, um dos maiores chefes de cozinha. Quem é que vai marinar tudo isso? Quem é o personagem do urso, né? Como é que é o nome? Você lembra o nome do chefe de cozinha lá do seriado The Bear? O urso? Ah, não lembro o nome dele. Gente. Bom, tem um amigo meu que vai me matar por eu não lembrar o nome, porque ele adora essa série. Mas quem é aquele chefe de cozinha perto do Rodrigo, né? Pois é. Aliás, história bonita também do personagem, né? A jornada do personagem também é muito legal. Vamos temperar? Você não lembra? Bota o ratatouille e tá tudo certo. Bota o ratatouille. Rodrigo, que história. Obrigado por compartilhar, obrigado por eternizar essa história para muito nobre. Para que ela tenha um impacto e reverbere e vibre na vida de muitas outras pessoas por aí. Mas, obrigado. Parabéns pelas ações. Mas uma outra história que me marcou aqui também foi o Danilo falando que a única coisa que ele cozinhou na vida foi um ceviche. Engraçado, né, cara? Ô, Danilo, sério mesmo? Um arrozinho você não faz também, nada, cara, nada. Nunca fui um cara... Que nem eu, por exemplo, eu adoro cerveja. Adoro cerveja como um todo, gosto de visitar... Mas não é cerveja, é ceviche. Não, mas vou explicar. Não é cozinhar. Também tem a ver com isso. Ele já tá mudando. E eu adoro tomar cerveja sour com ceviche. Funciona maravilhosamente bem os sabores, né? Do ácido da sour. Harmoniza maravilhosamente. Se bem que eu acho que cerveja harmoniza bem com qualquer coisa, né? Mas eu adoro cerveja e adoro pesquisar os sabores. E quando eu vou visitar qualquer lugar, fui pra Uberaba 2 semanas atrás dar um treinamento, eu fui pesquisar quais eram as cervejarias artesanais da cidade. Adoro. Pô, sobrou um salãozinho lá embaixo da minha casa que o escritório do Júlio que projetou. Fiz um pub, tá convidado pra ir lá. Ficou super bonitinho. Cara, mas eu não tenho assim essa coisa de você já fez cerveja? Já fiz assim com outro amigo, mas não é o meu tesão, não é meu propósito. Sim, meu tesão como é beber, também, né? Como meu tesão é comer, eu acho bonito, eu até adoraria, posso aprender, não me impede de aprender, mas essa intenção ainda não virou ação. A única vez que virou ação foi para fazer um ceviche. Nós estávamos trocando de casa, estávamos morando numa casa de aluguel enquanto construíamos a casa que a Raquel e que o time todo do Estúdio Del Valle produziu, que ficou super bonito e tal. E aí fui fazer, cara, e assim, apanhei pra caramba, cortei o peixe tudo errado, botei mais cebola roxa do que devia, ficou mais líquido do que precisava, mas eu me senti, cara, poderosíssimo de ter transformado aqueles ingredientes separados em alguma coisa que junto se tornou algo novo, né? Que praticamente só eu comi, porque não ficou bom. Porque eu fiz tanto, errei a quantidade, fiz pra caramba, eu fiquei com dó. Seus talentos, aí todo mundo comeu um pouquinho, o que cabia, e eu falei, não, gente, mas tem muito aí eu fiquei comendo. Pois cara, curiosamente, ceviche foi a única coisa que eu cozinhei. Não, você tem seus talentos, Danilo. Acho que eu tenho outros, são bem diferentes do Rodrigo. São, graças a Deus, são complementares. Vou pegar a máxima dele, então. Porque ele falou assim que a gente não faz nada sozinho. Por isso que é de mãos dadas, certo? Peça ajuda lá no Miraflores. Me ensina a fazer ceviche um dia, cara. Posso pedir pro... Não. Frango. O cara, como é lá no Miraflores, você vai aprender a fazer o melhor ceviche. Cara. Eu vou com o maior prazer, vou com a maior humildade pra aprender com os mestres. E qual o seu... Não sei se eu vou te pedir pra temperar, né, Danilo? Pailô, seu tempero do cérebro de Sócrates. Eu acho que tá mais tranquilo. O que é isso? Não é um tempero gastronômico, é intelectual. Não, tô brincando. Tempere intelectualmente aí. Não, pra mim, eu vou pegar um ponto rápido que o Rodrigo falou, né? De propósito, de vida e tal. Rodrigo, tem alguns anos que eu já mudei essa expressão e parece só um jogo de palavras, mas eu não falo mais de propósito de vida, eu falo de propósito na vida. Porque me dá a impressão que quando a gente fala de propósito de vida, tem um quê de egoísmo. Qual é o propósito da minha vida? Né? Quase que tem um convite a você umbigar a questão, né? Por o termo gravitando em torno do seu umbigo. E quando a gente se preocupa ou se pergunta qual é o meu propósito na vida, tem um quê de doação. E às vezes eu posso doar alguma coisa física que eu tenha e seja útil para o outro, às vezes eu vou doar algum talento, alguma característica, poxa, às vezes eu vou doar sangue. De
De repente, meu propósito na vida hoje talvez seja doar o meu tipo sanguíneo para ajudar num banco de sangue, doar a minha medula, se não diretamente, mas pelo menos a possibilidade para ficar registrado e me chamarem quando for preciso. Mas quando eu penso em propósito na vida, eu penso nessa doação, é de mim para o outro. Então... E cara, só fazendo um adendo aqui, a gente está na época do ano que mais precisa de doação de sangue, que é o final de ano. Por causa de festas, por causa de encerramentos de ano. Muito movimento entre pessoas na cidade. Muito acidente. Aí muita pessoa já não pode doar porque bebeu ou fez qualquer coisa que não pode doar. Ou tá passeando, tá viajando. Né? Então, assim, essa época do ano é a época do ano que os bancos sentem essa mais virada, falta, né, de um ano para o outro. Boa. Então, eu lembrei de um livro chamado A Nuvem do Não Saber. O escritor, inclusive, é anônimo. O livro é do século XIV. Olha que loucura. E ele fala ali no final do livro sobre várias demandas que existem na vida. E uma das 7 demandas que ele coloca ali é alimentar quem tem fome. E a gente pode fazer isso de várias formas, escrevendo um livro para alimentar quem tem fome de saber, mas a gente certamente pode alimentar quem tem fome cozinhando, alimentando as pessoas, seja com uma alimentação fisiológica ou seja com uma alimentação emocional. Então, quando você fez aqueles pratos no meio da pandemia e todos nós estávamos apavorados, cada um num grau diferente, comer uma comida que tem a intenção transformada em ação certamente acolheu e aqueceu, como diz o Pai Lu, o coração de muita gente. Cara, olha que loucura, desculpa, só mais um... Eu fiz um lançamento do livro agora no dia 6 de novembro. Eu tenho um cliente que era cliente do delivery e aí ele automaticamente virou cliente do restaurante. E aí no dia do lançamento, o senhor Carlos, um senhor, eu não sei a idade dele, mas ele puxou da carteira dele o bilhetinho que eu escrevia e mandava nos pratos na pandemia. Ah, que legal. Guardando na carteira o bilhete. Você vê como tocou o coração dele, né? Ele me deu, fica com você. Que legal. Que interessante. Eu falo tanto nas empresas, nos programas de liderança. Cara, às vezes, se você não puder fazer um super feedback, escreve um bilhete para alguém que às vezes a pessoa vai guardar aquilo por anos. E tá aí você com um exemplo prático né, de um carinho que você fez e aquilo alimenta o indivíduo todos os dias. Sensacional. Mestre, e você? Como é que você tempera esse papo todo? Cara, pra mim é uma aula isso aqui. Uma aula, de verdade, uma aula. Todo ser humano, em algum momento da vida, passa por vamos se chamar, perrengue. O perrengue pode ser pequenininho, como uma pequena batida de carro, né? Um percalço ali no caminho, ou pode ser um perrengão como uma doença, né? Tudo tem um motivo e às vezes a gente não enxerga o motivo e talvez tenha uma tendência de se vitimizar dizendo, puxa vida, tem tanta gente no planeta e por que logo eu, o escolhido, para poder passar por esse perrengue? Porque eu fui derrubado na moto por um carro que entrou na minha frente. Eu recentemente sofri um acidente de moto e tal, e enfim, foi um teste. Eu entendi que foi um teste. A vida é muito justa, cara. A vida é muito certeira e você não tem como dar volta nela. O ponto é... Ela não faz nada que você não aguentaria. Exato. Nenhum fardo vai ser maior do que você aguenta. Nenhum. Por mais que seja terrível. Sim. Né? Naquele momento seja terrível. Então, acho que a sua história de vida, né? Que está materializada aqui no livro. Histórias que eu passei, que eu estou passando, inclusive, durante esse ano. Nós estamos ainda em 2025. É uma prova de que, às vezes, a gente passa pelas coisas para ver o quanto a gente aguenta e é capaz de se abster da situação e enxergar uma saída. Porque se eu me vitimizar, tá tudo certo. Eu tenho uma desculpa, eu vou me vitimizar e vou ter razão. Sim. Né? Se eu tentar encontrar um culpado, eu vou encontrar um culpado e vou ter razão também. Só que o que isso vai fazer para que eu saia desse buraco ou desse perrengue? Então, acho que o ponto está aqui, que é a grande aula que eu digo que você deu, que é, diante de tudo que está passando, onde eu coloco minha energia, onde eu vibro, para poder sair disso e dar a volta por cima. Então, para mim, essa é a maior lição, para todos nós aqui, 4 que estamos aqui presentes, para o David que está ali atrás, e para todo mundo que está nos ouvindo ou nos vendo. Porque o perrengue vai acontecer. Agora, como você vai lidar com isso, é a sua postura. Sim. E se sua postura for para vibrar positivamente para sair, fantástico. Mas se você quiser vitimizar ou encontrar um culpado, você também vai encontrar.
E é o que eu falo assim, você só tem 2 escolhas, né? É 50-50. Então, assim, ou você vai pra frente ou você vai pra trás. A escolha não tem vários caminhos, né? Então, por que ir pra trás, né, velho? Talvez dá o mesmo trabalho que ir pra frente. Exatamente. No meio do rio dá o mesmo trabalho terminar de atravessar ou voltar pra margem anterior, né? Pois é. Que é aquela coisa, será que eu peço ou será que eu falo? Cara, 50% das coisas é sim e não. Seja onde for. Eu levo isso muito pra tudo meu. Vamos tentar. Vamos fazer. Vamos. O não a gente já tem, né? E assim vai. E, chefe, Legal. qual é o tempero final que você dá aqui para esse papo todo? O que você tira dessa provocação, desse momento de construção entre nós 4? Cara, eu estou muito feliz, primeiro, de ter participado aqui, de ter, também falado da minha vida, né? Poder falar um pouco dos meus pensamentos. Eu acho que quanto mais houver diálogos, né, com relação a tudo, mais acho que a gente prospera, mais acho que a gente aprende, mais a gente vai para frente. Então, foi muito bom. Acho que a minha linha de raciocínio das coisas que eu penso também teve uma volta de vocês que eu acho que também faz sentido, né? Para todos nós. Então, acho que são linhas de raciocínio muito parecidas. Então, só fortalece, só se conecta, isso só fortalece o que a gente está pensando, qual é o nosso propósito, né? O que a gente quer para nossa vida. Então, acho que é isso. Obrigado aí por... Obrigado. A gente agradece. Obrigado ao Theo por gerar toda essa história. Legal. Não foi, obviamente, algo que ele escolheu, mas que bom que depois ele escolheu enfrentar junto com vocês e gerou toda essa possibilidade de você contar a história, abrir os restaurantes, escrever o livro. Grande Theo. Tô curioso para conhecê-lo. Se Deus quiser. Miraflores, vai lá, comer um ceviche. Fala pra gente, a gente passa minha lá, esposa. é do lado de casa. Fechou. Vamos lá. Sim. E se me permitem, para encerrar, então, me dá sua mão, a outra. Me dá sua mão. Vamos dar as mãos aqui. David, tá aqui, hein? Emocionalmente representado. Também, David. Tá bom. De mãos dadas, a gente agradece a audiência, a paciência e espero que esse conteúdo aqui possa te tocar, fazer algum bem e a gente poder fazer o bem ao próximo. Boa. Tá bom? Até a próxima. Valeu. Valeu.